fiz os primeiros vídeos em agosto de 2021. Quando eu decidi juntar as coisas que eu tinha feito, as poucas coisas, e colocar no ar, no YouTube, foi em setembro, 21 de setembro, metade de setembro por aí. E a minha pretensão, ainda bem que é honesta, porque senão eu estaria muito decepcionada, né? Eu vejo muita gente com sonhos e muita gente ganhando dinheiro e muita gente querendo ser famosa no negócio de internet. Francamente, meu único propósito, eu ainda nem tenho como esclarecê-lo muito bem para os outros, porque as coisas, quando é muito clara para você, nem sempre é fácil você verbalizar. Eu, pelo menos, sou uma pessoa desse tipo. E é para falar para as pessoas, com as pessoas desse tipo, que talvez não veja muito de si representado, né? Igual a questão racial, por exemplo, quando não se via muito a questão do negro, sempre os representantes e os estudiosos iam uma coisa bem presente, né? Que a gente não tinha representatividade. Então, não que eu queira ser representante, mas é só para que as pessoas saibam que tem uma mulher negra, quase 60 anos, eu tô com 58 agora, então o ano passado eu tinha 57 anos, então uma gama de história, né, como todo mundo tem atrás de si, e isso é que nos constitui, a nossa história, o jeito como enfrentamos a nossa história, o que fizemos da nossa história, ou aquela frase, o que você faz da história, não, o que você faz com o que fizeram com você. Então a nossa história é sempre assim. Então eu comecei a ler as pessoas tentando entender isso, o que elas estão fazendo com o que fizeram delas, né? Então eu tenho gente muito amarga, tenho gente muito dura, tenho gente que se tornou muito cética, muito cínica, muito incrédula, em todos os quesitos. E nós somos isso. O resultado do que fizeram com nós e o jeito que lidamos com isso. Tenho tentado há anos lidar da melhor maneira possível para que eu fique pelo menos que esses tipos de pessoa que eu citei, porque isso é tendência humana. Tentar ficar menos amarga, menos cética, menos cínica. Cínica no sentido de você... tipo aquela pessoa que não acredita em nada. Você tem a sua verdade e você não acredita na verdade dos outros, em nenhuma outra verdade, mas você faz aquela que sempre está bem na fita, né? Como se dizia, não sei se nem se isso existe ainda, essa gíria, ou que você se dá bem com todo mundo. Só que esse se dá bem com todo mundo, nem sempre ele é tão assim verdadeiro, era uma coisa polida, necessária e de educação, né? Enfim. Então é para que você saiba, é que o negócio tá tocando aqui atrás, é que você saiba que tem pessoas, nós somos todos iguais, assim, nesse sentido, com muitas nuances, algumas nuances diferentes. E eu não sei se tem mulheres ou pessoas, né, que tem essa necessidade de falar. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, ontem mesmo eu queria conversar com um parente querido e fazê-lo ver das questões, o quanto nós somos biopsíquico e espiritual. Então tem o corpo, tem o espírito, tem a questão psíquica, e é tão difícil conversar com as pessoas porque a gente se fecha muitas vezes em um nicho, e agora, como se diz, numa bolha, né? Mas como dizia antigamente, sempre teve os guetos, sempre tiveram os guetos, guetos ideológicos. Então é esse tipo de necessidade que eu tenho, e eu tentei, né? Parei agora, depois do meu aniversário em dezembro, acho que foi uma das últimas publicações, porque essa pandemia, as pessoas, o mundo, ou o nosso olhar, ou o meu olhar, ficou muito cansado, desesperançado, e tudo você pensa, pra que eu vou fazer tal coisa? E ao mesmo tempo um certo desgosto humano, né? Freud escreveu um texto que, não vou falar dele porque eu li há muito tempo,
o mal-estar da civilização, então nós estamos nesse mal-estar na civilização. Porque é muito triste para mim que eu vim, pelo menos de um olhar, que a gente vinha vindo não numa melhora como ser humano, mas num caminhar e num conhecimento que Deus ia dando, que a gente chama de ciência, um conhecimento científico, e parece que quando chegamos em um patamar que parece que a gente já tinha concluído que a Terra era plana, a gente já tinha feito um monte de outras constatações entre esse dualismo entre bem e mal, a gente já tinha algumas coisas definidas e mesmo assim vinha se notando a perda dos valores. De repente eu sinto como que se a gente viesse num crescendo para alguma forma melhor de civilização e tipo assim, ultrapassamos coisas e temos que conquistar outras. Não, a gente parece que bateu numa placa, ou aquela gelatinosa ou aquela acrílica com tamanha força que jogou a gente lá atrás. Então a gente está discutindo socialismo, marxismo e não sei o que ismo e tantos ismos, e infelizmente sem todo esse conhecimento que a gente já era do repetir, né? Do repetir do que eu ouvia. Pouco a gente se detém sobre um assunto mesmo. Não para ser PhD, mas pelo menos para ver as entranhas, né, das coisas, porque superficialmente a gente pode ter uma conclusão errônea ou não se pode nem chamar de conclusão. E de repente a gente se vê nesse pé, então isso é cansativo. Agora eu entendo quando fazia umas piadinhas na internet, eu não descanso, eu não discuto, eu não brigo mais por preguiça. E como o meu canal, graças a Deus, não é para... talvez seja uma catarse minha, ou só para um meio de contribuir com alguém, ou mesmo de me expor no sentido de pôr isso que eu preciso tirar de dentro de mim, pôr para fora, então ainda bem, né? Então eu não tenho essa necessidade, graças a Deus que eu vejo. Tenho uma filha ainda, a mais nova, precisando fazer conteúdo. E as pessoas precisam fazer conteúdo. E conteúdo esse, né, que eu já falei em outro vídeo, sem tanta substância assim, sólida. Qualquer coisa se chama conteúdo na ciência. E nem eu tenho esse conteúdo sólido, eu só estou falando de como as palavras, como os sentidos foram sendo, eu acho que esvaziado mesmo e sendo perdido no decorrer do tempo, como a gente, que parecia que vinha num crescendo para falar, não, então nós já superamos isso, superamos várias questões humanas, filosóficas, científicas, vamos ver onde vamos chegar. De repente não, opa, peraí, vamos rever isso aqui, Terra quadrada, ou sabe, não houve ditadura, umas loucuras tão grandes, mas vamos ver o que tem reservado, né, pro amanhã, porque eu tenho aprendido nesses meus 58 anos, resista hoje, né, como diz a Bíblia, cada dia o seu mal, e nós estamos nesse tempo, talvez mesmo que ele pareça inconclusivo, o calor que está hoje, mesmo que ele pareça que não vai ter uma conclusão, com certeza nós estamos caminhando para algum lugar, porque a gente vai ter que reconstruir muita coisa e o que foi destruído nem sempre é tão ruim assim, no ponto que a gente tem que construir. E agora estamos em 2022, em fevereiro. De dezembro, hoje que eu tive um bom ânimo de falar algo que eu espero que encontre ressonância em algumas pessoas que estejam desestimuladas. Esperança!